A paz do Senhor, igreja. Vocês estão felizes em Jesus? Eu também estou muito feliz por esta rica oportunidade. Eu confesso aos irmãos que quando, por volta do meio-dia, quando o pastor Deiró me comunicou, eu estava saindo da reunião, indo para casa, e eu perdi até o sentido de onde eu morava. Falei, Jesus, onde é que eu moro mesmo? Eu coloquei no GPS e cheguei em casa, almocei, e hoje estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor deseja, que o coração dele deseja para o seu coração. Amém? Antes de trazer essa palavra, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, orando pela pronta recuperação da serva de Deus. Também louvo a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha esposa, a Yane, que há quase 18 anos estamos juntos, temos 3 filhos. Deus me deu a Júlia Valentina, o Lorenzo e o Joaquim. Eu digo que os 2 meninos, o Lorenzo é um menino abençoado. Pensa no menino, ele é pentecostal, se você me entende. Aqui na igreja e em casa também. Mas é um menino que é muito usado por Deus. O Joaquim chegou faz 4 meses e é o filho da minha velhice. Deus estabeleceu, como o significado do nome dele é, Deus estabeleceu Joaquim para nós. Estão sentados ali. E Deus também me deu a minha primogênita, a Júlia. A Júlia, que ela é linda, eu sempre falo isso. Graças a Deus ela não puxou o papai. Ela é linda. Ainda bem, né, pastor Gilson? Deus foi misericordioso, pastor Deiró. E eu fiz um propósito com Deus, pastor Gilson, que o primeiro namorado da Júlia eu vou apresentar em sacrifício ao Senhor. Eu também estou nesse propósito, viu, varão? Se tiver algum pretendente, venha conversar comigo após o culto. Amém? Vamos falar de Jesus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Capítulo de número 3, verso 16. Logo após vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso de número 30. Primeiro, vamos ler João 3, 16. Irmãos, eu nunca estive tão nervoso que nem eu estou hoje. Nos 43 anos de vida que eu tenho, primeira vez que eu estou sentindo algo que eu nunca senti antes. Temor e tremor. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém?
O amor de Deus para com o homem, ao mesmo tempo que ele é simples e totalmente compreensível, ele também é complexo, no seu sentido de ser acessível, mas complexo para compreendê-lo no primeiro texto a qual nós lemos, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É fácil compreender o amor de Jesus Cristo, enxergando e abrangendo a todos aqueles que desejam Ele. É fácil compreender, mas é complexo de entendê-lo quando nós colocamos em um aspecto, em um plano, onde nós colocamos este amor em prática. Nós conseguimos compreender quando esse amor nos alcança, quando esse amor nos atinge, quando este amor tão grandioso preenche a nossa vida. É fácil compreendê-lo, mas é difícil compreendê-lo quando nós olhamos em uma ótica egoísta, em uma ótica onde nós olhamos este amor distribuído a toda uma unidade, distribuído a todas aquelas pessoas. E aí nós conseguimos distinguir entre todos os homens e mulheres e pessoas que habitam dentro desta terra. Homens que já viveram, homens que vivem, e homens, quando eu digo homens, são os seres humanos que ainda hão de nascer. Este amor compreende a todos. E aí nós começamos a peneirar este amor, nós começamos a colocar um limite neste amor. Este amor ao qual Jesus distribuiu através da sua morte na cruz do Calvário, a todo aquele que se arrepende e reconhece como Salvador, nós começamos a enxergá-lo. Hipoteticamente, eu quero conversar com você nesta noite e fazer uma alusão. Imaginamos dois homens qualquer. Um homem que, vamos colocar um nome nele aí de Luiz. Tem algum Luiz aqui? Primeiro homem, Luiz. E um outro homem, coloca um nome qualquer, Jair. E nós entendermos que este amor compreende a esses dois homens. Este homem chamado Luiz, ele se intitula um homem correto, um homem justo, um homem que faz bens aos pobres, um homem que distribui os seus ganhos a toda uma grande população. É um homem generoso, é um homem justo, um homem que se intitula o homem mais honesto da face da terra. Se este homem, nós sabendo que este homem é um pecador, este homem é um homem que não tem escrúpulos, pensamos neste homem. Se o amor de Jesus Cristo alcançá-lo, ele se arrepender dos seus pecados, o nosso olhar da graça, a alguns aqui pode parecer que alcançou o seu limite, alcançou o seu teto da graça, porque nós somos humanos, nós enxergamos com um senso de moralidade, nós achamos, ele não é digno. Se esse outro homem chamado Jair, se diz assim, não, eu sou honesto, mas eu tenho a boca suja, eu falo palavrões, eu sou um homem bruto, eu sou um homem ignorante, e este homem chegar e falar assim, eu aceito este Jesus como meu único e suficiente Salvador.
Alguns de nós vai olhar para esse homem e falar assim: ele não merece Jesus. Sabe por quê? Porque nós olhamos a graça com um teto, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós colocamos um limite e nós começamos a entender. Sabe por quê? Nós entendemos que a graça que nos salvou, limpou a nossa vida, nos fez alvos como a neve, mudou a nossa história. Não pode alcançar alguém que esteve no mesmo buraco que eu e você estávamos. Mas este amor, ele é maior do que o nosso senso de moralidade. Este amor é maior do que aquilo que nós imaginamos que é certo ou que é errado. Este amor, às vezes ele é incompreensível, porque nós não enxergamos o que Jesus fez com o olhar de Jesus. Nós não enxergamos o que Jesus fez com o olhar de Jesus. Nós enxergamos com o olhar, e vou repetir, do nosso senso de moralidade. Mas em Marcos capítulo 2 e verso 13, Jesus diz assim, vamos ler. E começou a falar e enviar-lhes alguns dos fariseus, dos herodianos, para que apanhassem alguma palavra. Não, desculpa, Marcos 2, 13. E tornou a sair, irmãos, não é isso não, eu anotei errado aqui, desculpa. Mas, nessa passagem que eu estou falando, Jesus diz assim para os seus discípulos: quem são que necessitam? São os enfermos que necessitam de médicos. Aqueles que necessitam de cura e que necessitam de médicos são aqueles que estão doentes. Mas a nossa capacidade de julgar, a nossa capacidade de estar diante de Jesus, às vezes nos faz julgar as pessoas e falar assim: ele não merece. O próprio apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 26, ele foi julgado entre os discípulos. As pessoas não acreditavam que aquele homem que perseguia a igreja tornou-se perseguidor. Aquele que perseguia, aquele que era perseguidor tornou-se perseguido. Nós não conseguimos compreender, nós não enxergamos como igreja às vezes, que Jesus pode transformar. Este é o amor a qual eu estou pregando essa noite. O amor que muda o homem, o amor que muda a mulher, o amor que transforma aquele que é pecador em um santo que vai morar no céu. Certa feita eu estava ouvindo uma mensagem, e às vezes eu fico pensando assim: Jesus, me dê experiências para que eu venha enxergar o olhar de Jesus Cristo nas coisas. E eu estava ouvindo o pastor Paulo Locatelli, um grande missionário, um grande pregador da palavra de Deus. E ele estava contando que ele estava fazendo a obra missionária no norte da África, na Mauritânia. E certa feita, ele estava atravessando o deserto do Saara. E de repente, ele viu uma cabana no meio daquele deserto. Com a comitiva que estava andando com ele, ele perguntou: o que é aquela cabana? Ah, não, aquela ali são nômades, pessoas que moram em cabanas no meio do deserto e vão mudando de um lado para o outro, eles não têm um destino certo. E ele passou por aquela cabana e o Espírito Santo falou assim: volte até lá e pregue Jesus para quem estiver dentro daquela cabana. Um país muçulmano, um país totalmente idólatra,
e ele começou a pregar. Era uma mulher de 100 anos de idade, preste atenção, uma mulher de 100 anos de idade, no meio do deserto árido, sem ninguém lá, e ele entrou naquela cabana e falou assim: eu quero pregar Jesus para você. O intérprete começou a falar e ele foi pregando Jesus, e ele saiu, foi para o seu destino, e poderia voltar por uma outra rota, mas o Espírito Santo falou assim: volte pelo mesmo lugar aonde você foi. Quando ele voltou e chegou naquela tenda, ele entrou dentro daquela tenda. Aquela mulher, pasmem, aquela mulher de 100 anos de idade, nunca tinha ouvido falar de Jesus, não sabia quem era Jesus. E então aquele pastor falou assim: tudo bem com a senhora? Tudo bem, eu conheci Jesus. Ele olhou para ela e falou assim: como assim? Como ele era? Jesus, ele era, eu não sei explicar como ele era. Eu me lembro que era quase meio-dia, e eu estava dentro da minha tenda, e quando de repente aquele homem entrou dentro da minha tenda, e a claridade do rosto daquele homem era mais forte do que a luz do meio-dia que estava fora, e aquele homem me abraçou, me amou, e disse que eu era dele, e eu sei que pelas características de que o Jesus que você me pregou, eu sei que era Jesus aqui dentro. Jesus entrou dentro da minha casa, só que essa claridade que estava aqui dentro, ela não cegava os meus olhos, era mais claro que lá fora, mas aqui dentro, o olhar dele clareava a minha alma, clareava a minha vida. Ele pregou para aquela mulher, que há 100 anos não sabia quem era Jesus. Isso que eu quero falar para você, Deus amou a todos, então nós como igreja, temos que abrir os nossos corações, em amor para esta humanidade, pregar o Jesus do amor, pregar o Jesus da salvação, pregar o Jesus que transforma o homem, muda a vida dele, faz ele se assentar com os príncipes, transforma a história dele. Esse é o Jesus do amor a qual eu estou falando essa noite. E nós como igreja, precisamos ter o olhar de Jesus Cristo para com o pecador. Existem igrejas, não é o caso da nossa igreja, que existe um evangelho separatista, um evangelho onde homens e mulheres não se misturam, têm os seus grupos, mas o evangelho de Jesus Cristo, do amor a qual eu estou pregando, é o evangelho onde inclui todos aqueles que têm necessidade de Jesus. É o evangelho que não tem distinção de cor, sexo, idade, riqueza, quem tem mais ou quem tem menos, não. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que transforma a vida do homem, e o evangelho que inclui o homem dentro da sua igreja. Mas agora nós vamos falar sobre a segunda parte desta mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos falar do nosso amor para com o nosso Deus. O amor de Deus é relacionamento. Não existe relacionamento sem diálogo. Não existe relacionamento sem comunicação. Quanto mais eu converso com a minha esposa, mais eu conheço quem ela é. Quanto mais eu estou próximo dela, mais eu entendo as necessidades dela. O amor de Deus também é profundidade. Não existe um amor raso, um amor ralo, um amor que tem um limite, não. O amor de Deus, ele tem profundidade. Quanto mais você se adentra no amor de Jesus Cristo, mais você vive desse amor, mais você desfruta.
O amor de Deus também é intimidade. Quer desfrutar do amor de Jesus Cristo? Seja íntimo dele. E eu me lembro de uma frase que eu ouvi, que a intimidade é um processo que nós adquirimos com o tempo. Eu estou aqui na DSM há 8 meses. E alguns irmãos nós fomos pegando mais proximidade, mais intimidade, começamos a conversar mais. Outros ainda não, mas isso é questão de tempo. Intimidade com plateia é promiscuidade. Eu vou repetir isso para você. Intimidade com plateia é promiscuidade. Quando nós temos intimidade com Deus, nós temos um relacionamento íntimo e secreto com Ele, ao ponto dele entender todas as nossas necessidades, ao ponto de nós não termos vergonha de contar para Ele tudo aquilo que nós sentimos. A intimidade faz-nos ser tão próximo de Jesus Cristo, que nós começamos a sentir a presença dEle, tão próximo a nós, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, no nosso trabalho, num tanque, num fogão, aonde nós estivermos, a intimidade nos faz próximos do Senhor. O segundo texto a qual eu li: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar ao Senhor de todo o coração. Quando eu estava lendo este versículo, na tradição judaica, o coração não era apenas um órgão emocional, mas o centro das vontades, das escolhas e das intenções. Amar a Deus de todo o coração significa colocá-lo como prioridade absoluta. Amar ao Senhor de todo o coração não é ter 2 deuses, não é ter 2 senhores, é colocar Ele como prioridade no centro das suas vontades. Mesmo que aniquilando as suas vontades, venha doer no seu coração, mas amar ao Senhor de todo o coração, é desejá-lo ao ponto de falar: Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que eu desejo, para amar ao Senhor e a sua vontade ser o centro da minha vontade. É submeter-se à vontade de Deus. Não basta reconhecer a Deus, é necessário viver de uma forma que Ele seja a centralidade de todos os seus desejos. Amar ao Senhor de todo o coração é inserir o coração de Deus no dentro do seu coração. Amar ao Senhor de todo o coração é viver a centralidade e a integridade do Evangelho. É não ter um coração dividido. É não amar outras coisas mais do que a Deus. É não amar os bens e as riquezas que o mundo pode te dar, mas ao ponto de deixá-las e falar assim: o Senhor é a centralidade da minha vida. Amar ao Senhor de coração é se desprender de tudo aquilo que atrai e dizer assim: o meu coração não manda em mim, o meu coração é enganoso, mas o meu coração bate as batidas do coração do Senhor. Amar ao Senhor de todo o coração é ter uma transformação contínua. Quando aceitamos Jesus, quando desejamos Jesus em nossa vida,
O nosso coração é repleto de tantas paixões. O nosso coração é repleto de tantas coisas que nos atraem. Mas quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, o nosso coração começa a se esvaziar daqueles desejos que antigamente eram prioridade na nossa vida, e o nosso coração é preenchido pelas vontades que alegram o coração do nosso Deus. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu era muito fanático por futebol. Eu gostava muito de futebol. E eu me lembro que quando o meu time perdia, e perdia muito, eu falava, hoje eu não vou para o culto não. Eu não vou para o culto. Eu só tinha que ir para o meu trabalho, porque senão ia ser descontado. Mas eu não vou para o culto. Não, pai, não, meu pai, você vai para a igreja. Eu chegava, sentava no banco, ficava com aquela cara fechada, eu não cumprimentava nem com a paz do Senhor. Sabe por quê? O meu coração estava preenchido com as paixões que este mundo me trazia. Mas ter um coração igual ao coração de Deus, ter um coração, amar ao Senhor de todo o nosso coração, não é deixar um espacinho para aquele pecado de estimação, não é deixar um espaço para aquela paixão que eu falo assim, isso aqui eu não abro mão, não. Amar ao Senhor de todo o coração é deixar que o nosso coração seja preenchido por tudo aquilo que nos liga a Deus, por tudo aquilo que nos leva à presença do Espírito Santo, por tudo aquilo que nos faz ser satisfeito pela presença do nosso Deus. Amar ao Senhor de todo o coração é fazer com que o nosso coração pulse a tudo aquilo que o Senhor quer que pulse. O nosso coração, ele tem que ser moldado. Isso requer tempo. Isso precisa de intimidade. Isso precisa de uma vida contínua com o Senhor. Mas Jesus continua dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amar ao Senhor de toda a tua alma. A alma é a essência da individualidade humana. É o que nos torna únicos. Amar a Deus de toda a alma significa viver para a realização do Filho de Deus, direcionando a nossa existência para aquilo que nos conduz para a eternidade. O nosso coração, quando ele ama ao Senhor, quando a nossa alma ama ao Senhor, todo o nosso coração ama. Nós amamos ao Senhor com toda a nossa alma. Nós temos que viver uma alma pensando na eternidade. Todo o preenchimento do nosso ser, tudo aquilo que compreende a gente, tem que ser vivido para o Senhor. É ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, algumas coisas são fáceis de nós adquirirmos e tomarmos para si. Algumas coisas que a Bíblia nos ensina são muito boas de levar para si e abraçá-la e falar assim, eu vou carregar isso aqui porque a Bíblia diz que eu sou isso daqui. Mas algumas coisas que a Bíblia diz que eu devo ser são difíceis de serem inseridas no nosso ser. Mas amar a Deus de toda a nossa alma é preencher o nosso ser
com a presença do Espírito Santo de Deus. É preencher o nosso ser com a humildade, é preencher o nosso ser quando nós estamos certos e temos que voltar atrás e abraçar aquele que está errado. Amar ao Senhor com toda a nossa alma é abrir mão da nossa razão para viver o amor de Jesus Cristo na sua essência plena e completa. Quem aqui já teve que pedir perdão estando certo? É a coisa mais difícil que existe. Ter que abraçar alguém que feriu você. A Bíblia diz assim, que na noite em que foi traído, Jesus partiu o pão. Na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão. Indiferente da traição que ele tinha vivido, a comunhão era muito mais importante. Diferente de todas as calúnias que venham sobre a nossa vida, amar a Deus com toda a nossa alma é abrir mão, vou repetir, é abrir mão da nossa razão. É abrir mão da nossa razão para termos paz com Cristo. Porque a nossa vida tem que resplandecer o nome e o estandarte a qual nós carregamos. A nossa vida tem que resplandecer aquilo a qual nós carregamos de mais precioso, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que Ele fez por nós. O nosso amor, o amor a Deus, de toda a nossa alma, é o alicerce da nossa vida em Deus, é um alicerce sólido, é um alicerce forte. Mesmo em momentos de provação, nossa alma tem que estar firme no Senhor. Amar ao Senhor de toda a nossa alma é dizer, eu estou firme em Jesus, mesmo que a circunstância prove e me mostre que eu não tenho saída, que eu não tenho algum argumento para Deus, eu tenho que estar firme. A minha alma tem que estar firme. Sigo para concluir. Amar a Deus de todo o entendimento. Amar a Deus de todo entendimento não é apenas um sentimento, mas também um ato de conhecimento. Amar ao Senhor com todo entendimento. Seja inteligente. Seja inteligente. Ame ao Senhor com inteligência. Antigamente diziam que crente não tinha estudo, crente não tinha instrução, os crentes não eram ignorantes. Mas hoje em nosso meio nós temos advogados, médicos, engenheiros, toda a classe de doutores. Nós somos uma igreja instruída, nós somos uma igreja abençoada, nós somos uma igreja inteligente. Amar ao Senhor com todo o meu entendimento, e entendimento adquire-se com conhecimento, e o mesmo conhecimento tende-se com busca constante. Nós só vamos entender este amor, nós só vamos amar com inteligência se nós entendermos. O meu povo perece porque não me conhece. Oséias já disse isso. Oséias também disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Amar ao Senhor de todo entendimento é uma busca diária, é fazermos um devocional, uma busca, entender, Senhor, eu quero te amar não superficialmente, mas eu quero conhecer o Senhor na sua profundidade, eu quero conhecer o Senhor de milagres, não que as pessoas contam, mas eu quero viver milagres dentro da minha casa, eu não quero viver de testemunhos alheios, eu quero viver de testemunhos da minha própria vida, eu quero testemunhar que o meu Deus salva, que o meu Deus cura, que o meu Deus muda a história do homem. Nós precisamos amar ao Senhor com entendimento para compreender a essência e a grandiosidade do nosso Deus. Amar ao Senhor com todo entendimento é entender o quão nosso Deus é grandioso, o quão o nosso Deus é precioso. Às vezes nós vemos por um culto de ensino, um culto da família, e Deus fala tão tremendamente, e às vezes parece, meu Deus, eu não consegui entender. Abra o seu coração, eu quero amar ao Senhor com entendimento, para entender aquilo que o Senhor quer falar para mim todos os dias. Eu quero entender que o Senhor quer falar comigo todos os dias. Ao eu me levantar da minha cama, eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu amo Ele com entendimento. Eu não amo o Senhor só de ouvir falar, eu amo o Senhor porque eu entendo que o meu Deus é o Deus que mudou a minha vida, me tirou de um poço de pecado, mudou as minhas vestes, transformou a minha vida e me fez santo. Amar ao Senhor de todo entendimento, com toda inteligência, é entender que Deus tem as suas formas de agir, tem as suas minúcias de tratar. Eu me lembro que no ano de 2010, eu acho que foi no dia 28 de dezembro, eu contei esse testemunho na sexta-feira e eu vou contar esse testemunho aonde o Senhor me mandar eu ir. Eu me lembro que eu trabalhava com o meu pai, e o meu pai chegou de uma consulta do médico, e ele parou na mesa e falou assim: filho, eu preciso falar com você. Eu falei: o que aconteceu, pai? Ele falou assim: olha, o médico, eu acabei de ir lá no médico, e o médico me deu uma notícia muito triste. Falei: o que foi, pai? Eu já comecei, meu coração começou a tremer. Ele falou assim, que eu vou morrer. Falei assim: pai, todo mundo vai morrer. A gente não sabe. Ele: não, mas ele já deu a data. Ele falou que eu tenho 6 meses de vida. Eu estou com um câncer muito importante, muito significante. Ele falou assim: se você tiver que fazer, vai, viaja, desfrute a sua família, porque esse é o diagnóstico. Eu falei assim: pai, o que a gente vai fazer agora? Ele falou assim: a gente vai orar. E ele começou a cantar o hino Cristo cura sim. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Começamos a chorar, eu abracei ele, ele falou assim: não é para contar para ninguém. Aí chegou meus irmãos, ele chamou a gente, conversamos entre nós, dobramos o nosso joelho. Só que eu nunca tinha vivido um Deus que curava câncer dentro da minha casa. Eu nunca tinha vivido, eu não conhecia, eu não tinha entendimento de um Deus que fazia milagre.
Eu desci no meu quarto, eu era solteiro, eu desci no meu quarto, eu comecei a chorar, me desesperar. Foi quando eu ouvi uma voz, muito audível: Leandro, não temas, eu sou o seu Deus. Eu acho que eu fiz como Samuel, eu assim, o que é que meu pai me chamou? E eu ouvi a segunda vez aquela voz dizendo: Leandro, não temas, eu sou o seu Deus. A partir daquele dia eu comecei a entender esse Deus, e eu comecei a buscar esse Deus. E meu pai falava assim: se Deus não me curar, eu vou para o céu e lá é lindo. E o meu coração já não tinha mais aquele temor de perder o meu pai. Ah não, eu sei que o meu Deus vai fazer algo, ou vai curá-lo, ou vai levar ele para o céu. Eu estou entendendo isso, Deus. Eu comecei a compreender aquilo. Paralelo a isso, a minha filha nasce, e o primeiro diagnóstico que eu recebo: você tem que ir na PAI fazer um monte de exame, porque a sua filha, ela tem um problema. E eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer comigo? Leandro, não temas, eu sou o teu Deus. Amar ao Senhor de todo entendimento faz-nos compreender um Deus a qual nós nunca vivemos antes. Amar a Deus com todo o nosso entendimento abre a nossa mente, o nosso coração, para enxergar um Deus que faz milagre dentro da nossa casa. Não é um Deus distante, não é um Deus que está em cima só do púlpito, é um Deus que passeia no meio do povo dele, é um Deus que visita a casa do crente mais humilde, mas um crente que tem intimidade com ele. Quando nós amamos ao Senhor com todo entendimento, o nosso coração se abre e nós entendemos que nós estamos pertinho dele, que ele é acessível. Meu pai começou o tratamento. Já fazem quantos anos? 15. 15 anos ele está aqui para a glória do Senhor Jesus. Conheça mais deste Deus, tenha mais proximidade deste Deus. Ele quer te mostrar coisas que você não conhece, Ele quer te mostrar, Ele quer te dar experiências grandiosas que você nunca viveu, que o seu coração, às vezes você acha que não está preparado para viver. Ame ao Senhor com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto, abra a sua mente para o Senhor. Quando nós temos a mente de Cristo, quando nós temos o entendimento de Cristo, tantas áreas da nossa vida começam a fluir. Amarás ao teu Deus com todas as suas forças. Tem gente aqui que é mais forte. Tem gente que é mais forte. Tem gente que resiste mais. Tem gente que tem aquela, sabe, aguenta a pancada mais forte. Mas tem gente que é mais frágil. Tem gente que tem uma resistência. Mas mesmo que as suas forças forem poucas, ama o Senhor com todas elas.
Mesmo que você achar que as suas forças estão se acabando, em meio a esse mar de provação que sobrevém sobre a sua vida, ame o Senhor com todas essas suas forças. Mesmo que você fale assim, olha, está aqui, está acabando. O Senhor está dizendo assim, ame com todas as suas forças. Que o seu corpo ame ao Senhor, que a sua mente ame ao Senhor, que o seu coração ame ao Senhor. Busque força da onde você não tem, mas corra em direção ao Senhor. Abra o seu coração, diz assim, Senhor, o Senhor sabe toda a minha fragilidade, tudo aquilo que está dentro de mim, mas eu vou te amar, Senhor, com todas as minhas forças. Na Olimpíada de 1986, se eu não me engano, Los Angeles, nos Estados Unidos, na prova do atletismo mais tradicional da Olimpíada, homens e mulheres correm 42 quilômetros. Irmãos, 42 quilômetros não é 42 metros. É como ir daqui no centro de São Paulo e voltar. Uma das corredoras, uma polonesa, ela correu toda a maratona. Todos já tinham passado na linha de chegada. E mesmo a trancos e barrancos, ela se arrastando, buscou forças e chegou ao seu destino final. Amar ao Senhor de todas as suas forças é dizer assim, Senhor, eu vou te amá-lo, mesmo que a prova me amasse, mesmo que as lutas destruam a minha vida, mesmo que todas as provações caem sobre os meus ombros, mas eu não vou parar de amar ao Senhor, eu não vou tirar os meus olhos do Senhor, porque eu tenho um alvo, o alvo é Cristo, eu tenho destino, o destino é o céu, eu tenho uma direção, que é o caminho da eternidade, eu vou amá-lo com todas as minhas forças, mesmo que tiverem pessoas entrando na frente do meu caminho, eu vou continuar andando, mesmo que as minhas forças parecerem poucas, eu vou continuar te amando com todas as minhas forças, eu não vou parar, eu vou persistir, porque o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha força. Prossiga, caminhe, siga em direção, não é tempo de parar, não é hora de desistirmos. Ame ao Senhor com todo o teu coração, ame ao Senhor com toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Eu quero nesse instante pedir, pastor, posso pedir para a igreja se colocar de pé? A igreja se coloque de pé. Eu quero humildemente orar por você, que perdeu as forças, que assim, eu não consigo mais amar, eu não sei o que fazer mais. Eu quero orar por você, aí no seu lugar, Senhor Jesus. Eu quero orar por este homem, por esta mulher, que deseja amá-lo de todo o coração, Senhor.
amá-lo de toda a alma, amá-lo de todo entendimento, amá-lo de toda a sua força. Mas com as provações desta vida, perdeu a fé, perdeu a esperança. Coloque no coração dela, no coração dele, fé. Coloque no coração dele, no coração dela, fé. Para que eles venham prosseguir, para que eles venham continuar. Para que através do poder da tua palavra, eles venham adquirir conhecimento e conhecer o Senhor, um Deus do extraordinário, um Deus que faz milagres ainda hoje. Senhor, nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a vida do nosso pastor, da nossa pastora. Nas suas orações, não se esqueça da minha vida, da vida da minha esposa, dos meus filhos e da minha casa. Nós somos carentes das orações. Esta é a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma canção escrita pela irmã Fernanda Brum. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo vê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Vamos terminar o culto cantando isto. Vamos embora. Sem apitar. Vamos embora. Todos cantem. A nossa esperança é a palavra de Deus. Ele não deixa a gente. Cante isto! Amo o Senhor.
a tua alma. Forte cante! Glória a Deus. Exercite o amor a Deus e expresse este amor a Deus amando o próximo do jeito que você se ama. Deus está cuidando de você. O Senhor lhes dará uma semana próspera, abençoada, feliz, de portas abertas, de soluções que você não imaginava ser possível. O Senhor, segurando em suas mãos, fará que você ande em caminhos seguros, com passos firmes, em elevadas alturas. O Senhor cuidará dos teus muros, das tuas portas, das tuas janelas. O Senhor cuidará da tua despensa, dos teus armários, das tuas portas. O Senhor abençoar aquele que te ama e aquele a quem você ama. O Senhor cuidará de cada detalhe da tua estrutura e da tua jornada. O Senhor abrirá as portas e entrará com você pelas portas que Ele mesmo abrir. E nos ambientes em que você estiver, todos saberão que Deus te ama. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.